E aí galera, tudo certinho? Eu sou o Ricardo, sou discípulo de Jesus Cristo. Olha aí, gravando esse vídeo aqui mais uma vez para dar continuidade aí sobre aquele tema que eu comecei. Se você assistir, você sabe. Sobre a ceia de 1 Coríntios capítulo 11 lá. E eu quero aqui continuar, quero falar mais alguma coisinha sobre aquele capítulo de 1 Coríntios 11, tá certo? Vamos continuar aqui. Ceia do Senhor de 1 Coríntios 11, parte 2. Vamos ler o texto aqui, tá certo? Vou falar aqui, vou comentar algumas coisas e vamos ver esse texto organicamente. Ou seja, o que é isso organicamente, Ricardo? Significa sem um fermento da religião, né? Sem um fermento, sem interferência dos concílios católicos, sem interferência da teologia calvinista, luterana, né? sem interferência da teologia judaica cristã. Vamos ler de forma orgânica como o texto fala de verdade, né? O contexto mesmo ali. Vamos ler sem esse fermento da religião. Vamos ler 1 Coríntios 11, a ceia do Senhor organicamente. Então vamos lá para o vídeo. Ceia do Senhor, parte 2. E aqui eu preparei aqui, tá certo? Aqui, ó. Preparei um textozinho falando sobre a ceia do Senhor. E eu vou ler, tá certo? Para não ficar muito cansativo aqui para você, eu vou ler e aquilo que eu achar necessário dar um destaque, eu vou dar um destaque, tá certo? Então eu vou ler aqui o texto para ser mais rápido, para não ser enfadonho para você e para não ficar muito longo aqui o vídeo, tá certo? Então eu vou ler aqui o texto que eu fiz, o texto que eu fiz é explicando o contexto da carta aos Coríntios que Paulo fez, que foram duas. Essa aqui é a primeira carta de Coríntios, tá bom? E aí o texto que eu fiz foi explicando o contexto e não somente esse capítulo, tá certo? Então vamos lá. Eu vou ler aqui e tá certo, não é tudo sobre a ceia do Senhor ainda, porque eu vou só me ater mesmo o texto aqui de Coríntios, mas a ceia do Senhor tem muitas coisas também a ser falada ainda. Talvez eu possa gravar ceia do Senhor parte 3 ainda, né? Quem sabe um dia. E aí vou falar a origem de tudo isso, por que que hoje a ceia do Senhor se restringe somente a um pedaço de pão e um suco de uva. De onde veio isso? Por que chegou até isso? Talvez eu possa gravar outro vídeo explicando a história da igreja, tá certo? Mas é isso depois. Por enquanto, vamos só ficar aqui na primeira carta aos Coríntios que fala sobre a ceia do Senhor, tá bom? Vamos ler de forma orgânica, sem interferência da religião, sem o fermento da religião, para que a gente possa entender de fato o contexto disso aqui. Então eu vou ler o texto que eu preparei, tá certo? Baseado aqui, que explica todo o contexto. Então vamos lá, começando aí. Lembrando lá no meu primeiro vídeo que eu falei, volte lá no meu vídeo, veja lá que eu falei que essa ceia aqui do Senhor de 1 Coríntios era uma ceia, era uma janta, tá bom? Não era um ritual de comida e de bebida, não era um ritual de pão e vinho, pão e suco de uva, não existia isso, era uma janta, era uma reunião, por isso que era ceia do Senhor, comida. Os cristãos, os discípulos de Jesus se reuniam para comer, e nessa comilança tinha reunião, tinha comunhão, tinha estudos, tinha evangelização, enfim, era um momento que deveria ser agradável, deveria ser construtivo, mas, como nós vimos lá, eles se reuniam para juízo, para pior, então era complicado. Então vou ler aqui, vou trazer mais uma informaçãozinha aqui sobre esse texto, tá certo? Então vamos lá aqui, rapidão, eu vou ler aqui, ó. Eu só vou ler, e como eu falei, aquilo que eu achar necessário dar um destaque, eu vou dar um destaque. Então vamos lá, eu vou ler aqui para você. Rapidão aqui, vamos lá. Ceia do Senhor de 1 Coríntios, parte 2. Vamos ler de forma organicamente, sem o fermento da religião, sem a interferência dos concílios católicos, sem a teologia calvinista, luterana, sem a teologia judaica cristã. Vamos ler aqui. Problemas detectados por Paulo na celebração da ceia do Senhor, na ceia do ágape, do amor, da caridade. Lembra que eu falei? Os cristãos se reuniam para pior, para juízo. Por quê? Por quê? A ceia do Senhor, ela tinha um caráter, preste atenção, a ceia do Senhor, ela tinha um caráter discipulador
e ela tinha um caráter evangelizador. Ela tinha um caráter discipulador, pedagógico, para ensinar, e ela tinha um caráter evangelizador. Perseverava na doutrina dos apóstolos, lembra? Então, discipulador e evangelizador. Primeiro vamos falar sobre o caráter discipulador. Discipulador, vamos lá. O propósito dessas reuniões era ensinar para os discípulos a forma como eles tinham que viver e se reunirem. Ensinar para os discípulos a forma como eles tinham que viver e se reunirem. Ou seja, em memória de Cristo. Por isso, quando Paulo fala, fazer isso em memória de mim, fazer o quê? Fazer a reunião. E o que é fazer a reunião em memória de Cristo? Significa dizer, viver os valores de Cristo. Em memória de Cristo é igual aos valores de Cristo. Paulo aqui não estava instituindo um ritual, ele estava dizendo como é que a igreja tinha que viver. Ele tinha que viver em memória de Cristo. E todo mundo sabe que fazer algo em memória de alguém é o mesmo que honrar, homenagear a sua vida e a sua obra. Né? Um memorial é isso, é honrar a vida e a obra de alguém. Então, quando Paulo fala fazer isso em memória de mim, Paulo está dizendo para os coríntios como é que eles tinham que viver e se reunir. Eles tinham que se reunir para homenagear a obra e a vida de Jesus, celebrar. Ou seja, eles tinham que se reunir para viver e praticar os valores de Cristo. Tá certo? A igreja é a imagem de Cristo. Paulo fala isso lá em Romanos. A igreja, o corpo de Cristo, é a imagem de Cristo. João falou que nós temos que andar como Jesus andou. Olha só. O evangelho é um estilo de vida. O evangelho não é um ritual. O evangelho não é uma religião. O evangelho é um estilo de vida. O evangelho é um estilo de vida. Tá certo? Presta atenção. Cristo comia com pecadores, multiplicava pão e peixe e comia com seus discípulos e a multidão. Lembra disso? Cristo se sacrificou pela humanidade. Jesus é o amor. Jesus é a justiça de Deus para o homem. Jesus é santo. Ele é o bom pastor. Ele é a graça. Ele é o próprio evangelho. Já os coríntios viviam alienados desses valores de Jesus. A igreja era exclusivista, separatista, egoísta, cada um comia a sua própria ceia, sem abnegação, libertina, era uma igreja libertina, imoral. Era uma igreja, portanto, carnal. Paulo fala que a igreja de Corinto era uma igreja carnal, mundana. Está lá no capítulo 3, dos versículos 1 ao 3. Dos versículos 1 ao 3. Paulo fala que a igreja era uma igreja mundana, carnal, sem amor. Portanto, preste atenção aqui. Portanto, o pecado da igreja de Corinto estava na reunião. Está no versículo 20 lá. Versículo 20. O pecado da igreja estava na reunião. Ou seja, eles não estavam se reunindo para comer a ceia do Senhor. Eles não estavam se reunindo para comer a ceia do Senhor. Ou seja, o que é comer a ceia do Senhor? O que é essa expressão? É um ritual de pão e suco, de pão e vinho? Não, não é um ritual. Comer a ceia do Senhor é a mesma coisa que falar comunhão. Comer a ceia do Senhor significa, ou é igual, ou é sinônimo de comunhão. É sinônimo de partir do pão. É sinônimo de convergência de pensamento, de doutrina. É sinônimo de unidade. Comer a ceia do Senhor significa isso: comunhão, unidade, convergência de pensamento. Comer a ceia do Senhor é igual a comunhão. Não é um ritual não. Preste atenção, galera. Tá certo? A reunião não era para honrar a memória, ou seja, a reunião não era para viver os valores de Cristo, a obra de Cristo. E isso é comer do pão indignamente.
Isso é comer do pão indignamente. Quando eu participo de uma reunião que diz que é para a memória de Cristo, que diz que é para honrar a memória, que é para em memória de Cristo, que é para comer a ceia do Senhor, para ter comunhão, e se eu não vivo os valores de Cristo, eu estou comendo o pão indignamente, eu estou vivendo indignamente. É isso que quer dizer comer do pão indignamente. Isso é comer do pão indignamente. Tendo como consequência, qual era a consequência disso? Muitos estavam fracos e doentes. Por quê? Porque Deus, Jesus, estava derramando juízo sobre aquelas pessoas ali. E qual era o juízo de Deus? Qual era o juízo de Jesus Cristo ali? O juízo era Jesus não está presente nas reuniões. Esse era o juízo. Jesus não estava presente. Como é que Jesus não estava presente? Porque a igreja não estava se reunindo para honrar a memória de Jesus. Lembra quando Jesus falou assim, ó, lá em Mateus 18, 20, quando o próprio Jesus fala assim: onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu vou estar no meio deles. Em meu nome é a mesma coisa que em minha memória. Tá certo? Estavam reunidos em meu nome, eu vou estar no meio deles. Aí eu pergunto, a igreja de Corinto estava se reunindo em memória de Cristo? Para honrar os valores de Cristo? Não. A igreja de Corinto estava se reunindo para comer sua própria ceia. Então, se os valores de Cristo não estavam sendo praticados, vividos ali naquela reunião, logo Jesus não estava presente. Se Jesus não estava presente, se o Espírito Santo não estava presente, a igreja estava sob juízo. Estava sob juízo. E quando Deus não está presente, o que acontece? Fraqueza espiritual. E era isso que estava acontecendo com os coríntios. Muitos estavam fracos e doentes. Por quê? Porque Jesus é o alimento da igreja. Paulo fala isso lá em Efésios, capítulo 5, versículo 29. Capítulo 5, versículo 29 de Efésios, Paulo fala que Jesus é aquele que cuida e alimenta o corpo. Então, quem alimenta e cuida do corpo é Jesus. Se Jesus não estava presente na reunião, logo a igreja estava desnutrida espiritualmente. E a consequência dessa desnutrição é que muitos estavam fracos e doentes. Lembra lá do Salmo 51 de Davi? Quando Davi fala assim, não retire de mim o teu espírito. Ou seja, o que é que Davi estava falando? Se Deus se afastar de mim, eu estou perdido, eu estou sob juízo. Eu vou morrer espiritualmente. Então é a mesma coisa aqui. A igreja não estava vivendo em memória de Jesus. Se a igreja não estava vivendo em memória de Jesus, a consequência é que aquele povo estava desnutrido espiritualmente. Jesus, o Espírito Santo, não estava se fazendo presente ali. E a consequência disso era que a igreja estava sob juízo. Então esse juízo aí era o Espírito Santo ou Jesus não estando presente ali naquelas reuniões. É a mesma coisa lá do Apocalipse da igreja de Laodiceia. Lembra que Jesus estava batendo na porta? A igreja de Laodiceia, que dizia que era uma igreja de Jesus, era uma igreja de Deus. Mas Jesus estava lá fora batendo, querendo entrar. O contexto é a mesma coisa. A igreja estava se reunindo não para honrar a memória de Jesus. Por isso que Jesus não estava presente ali. Por isso que a igreja estava sob juízo, estava fraca, porque quem alimenta a igreja é Jesus. É Jesus que é o alimento espiritual. Lembra lá de João 6? Eu sou a comida, eu sou a verdadeira bebida, eu sou a verdadeira comida. Quem se alimenta de mim, Jesus disse, terá vida. E a igreja de Corinto não estava se alimentando de Cristo, ou seja, não estava vivendo os valores de Cristo. Se a igreja não estava vivendo os valores de Cristo, logo Cristo não estava presente ali. Se Cristo, o Espírito Santo, não estava presente ali, a igreja estava sob juízo. E a consequência disso é que muitos estavam fracos e doentes. Tá certo? Então, primeira coisa, primeiro caráter, primeiro caráter, discipulador, pedagógico, que eu acabei de falar aqui, tá certo? Outro caráter é o caráter evangelizador, que a comunhão tinha. Ou seja, está no versículo 26. No versículo 26, Paulo fala: anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, muitas pessoas que não eram discípulos de Jesus participavam dessa celebração. Muitas pessoas que não eram discípulos participavam. Não é como hoje, né? Que só os batizados participam da ceia. Isso não existia isso.
não era exclusivista e nem separatista. E através dessa ceia, entendia-se o sacrifício de Cristo. Cristo é o pão da vida, é o verdadeiro pão e a verdadeira bebida, fazendo um paralelo com a ceia física, com a ceia espiritual. Por conta disso, muitas pessoas se tornavam seguidoras de Cristo. Tá certo? Muitas pessoas se tornavam seguidoras de Cristo. Então este é o contexto de 1 Coríntios. Ok, pessoal? Vou destacar aqui, em memória de Cristo, não é um ritual. Era como a igreja tinha que viver em memória de Cristo. Tá certo? Quero ler aqui, comer a ceia do Senhor significa comunhão. Como significa comunhão. Ceia do Senhor significa comunhão. Ok? Eu quero ler aqui, ó, na Bíblia, 1 Coríntios 15, no versículo 34. 1 Coríntios 15, versículo 34. Olha o que Paulo fala aqui com relação à igreja de Corinto. Lembra que a Coríntios é uma carta, então tem que ver o contexto todo. Olha o que Paulo fala. Comecem de novo a viver uma vida séria e direita e parem de pecar. Para fazer com que vocês fiquem envergonhados, eu digo o seguinte: alguns de vocês não conhecem a Deus. Olha só, Paulo fala aqui: comece de novo e viva uma vida séria e direita. Comecem de novo, tá bom, pessoal? Então o contexto é esse. Mais uma vez aqui, ó, em memória de Cristo significa como a igreja tinha que viver. Comer a ceia do Senhor é a mesma coisa que comunhão, partir do pão, unidade de pensamento. É isso que significa a ceia do Senhor. É isso que significa fazer isso em memória de mim. Fazer o quê? Um ritual? Não. A reunião, o ajuntamento. Vivam para honrar Jesus. Vivam para celebrar a graça. Vivam para honrar a obra e a vida de Jesus. Tá certo? Então é isso que significa fazer isso em memória de mim. É isso que significa comer a ceia do Senhor. Tá certo, pessoal? Então aqui tá dado o recado. Coríntios, parte 2. Talvez parte 3 aí. Espero que você tenha entendido o contexto de 1 Coríntios de forma orgânica, tá bom? Valeu, eu sou o Ricardo, sou discípulo de Jesus. Valeu, galera. Tchau!